Até quando estresse é normal, hein? Depende de cada pessoa. É normal, né? Será que ele é normal? Será que ele é normal? Até um ponto que ele ajude a pessoa a seguir em frente, né? Muitas vezes ele é até necessário para que a pessoa possa caminhar. Então ele é normal até o ponto que não prejudica. Ele prejudicou, ele já deixa de ser normal. Meu pai dizia que até a hora de você dormir. Chegou a hora do sono, meu filho, estresse é bom até lá. Aí dorme. Dorme porque Deixa o corpo... o estresse lá fora do quarto. Porque o corpo tem essa função de regular. Agora, mas eu queria instigar uma coisa aqui, até porque esse é um tema que a gente deve abordar futuramente. Muito do estresse, ele é originado pela rejeição. A rejeição, ela se torna uma base. Por quê? A pessoa que foi rejeitada muitas vezes desde o ventre, desde a concepção, na sua infância e tudo mais, a tendência natural da pessoa começar a fazer e esquecer de ser. Então, quando nós entramos na dimensão de fazer, ou seja, para ser reconhecido, para ser amado, para ser valorizado, para ouvir aquelas palavras que todos nós ansiamos, você é importante, você é amado, você é especial, ou seja, as pessoas começam a entrar nessa dimensão de fazer. Então, ela começa a absorver coisas, colocar sobre os seus ombros fardos e cargas que Deus nunca planejou para fazer, só para ser reconhecido por aquilo que está fazendo, não simplesmente por ser. Então, o Senhor nos ama simplesmente por sermos. Na realidade, o Senhor nos amou quando nós éramos pecadores, distantes do Senhor, nós nunca fizemos coisas boas dentro da justiça divina. Ou seja, então Deus nos amou infinitamente a ponto de nos ofertar, ou seja, Ele oferecer para a nação ou para o mundo, ou seja, para as gerações todas, Jesus Cristo, o único Senhor absoluto, soberano sobre todas as coisas. Então, muitas vezes ainda nós estamos carregando esses sofismas nas nossas mentes. Sofismas é justamente essas mentiras que nós absorvemos como verdade, dizendo que eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que resolver todas as coisas, eu sou capaz. O que está acontecendo hoje? Cada vez mais nós percebemos as pessoas cada vez mais novas tendo problemas de depressão, de estresse, esgotadas. E aí vem o resultado, as consequências no corpo físico é limitado, nós precisamos ter descanso, nós precisamos pensar na gente, a gente precisa fazer uma caminhada, nós fazemos, eu e o Guerra todo dia fazemos uma caminhada, nós precisamos da academia, né? A Lu vai seguir na academia, então, porque é necessário, não só para o aspecto da beleza, não, é para o bem-estar. O bem-estar é importantíssimo no aspecto de eu me amar. Não é? Até e eu tenho que me amar para poder amar as pessoas. Está se preparando para poder suportar mais pressões. Porque o estresse são pressões, então se você está bem fisicamente, você consegue aumentar a sua capacidade de carregar as pressões. Bom, mais perguntas na tela, vamos lá. Como vencer o estresse? Aí. Essa é boa, essa tinha que ser a última, né? Né? Vamos deixar essa de como vencer o estresse por enquanto aqui, porque com certeza vão aparecer mais perguntas, né? Vamos para uma outra então, porque aí a gente já vai eliminando tudo para depois trazer a solução do estresse. Vamos lá. Como eu posso descobrir se eu estou estressado ou não? Eu percebo que uma das características que a gente percebe a pessoa estressada é a irritabilidade. A irritabilidade é uma das coisas, assim, a característica, não é? Aqui não estou falando de temperamento, não estou falando de uma pessoa sanguínea ou uma pessoa colérica que muitas vezes tem certas reações, mas é aquela irritabilidade nas pequenas coisas. É a tal da gota d'água, né, no copo. Ou seja, o problema não é a gota, o problema é você ter permitido que o copo se enchesse. Não é? Então, esse é o grande problema. Então, uma das características é a irritabilidade. A ansiedade, nós já conversamos aqui, é uma das características mais fortes. Não é? E a ansiedade é o quê? Você sentir antes de enfrentar a situação. Essa quer dizer, a ansiedade, na realidade, é essa. Você trazer para você, ou seja, uma preocupação antevendo alguma coisa que nem aconteceu, nem surgiu. Né? Então, aquela coisa de você não querer dar margem para ser repreendido, nem nada. Então, isso vai trazendo condições assim, extremamente desgastantes na vida da pessoa. Então, uma das coisas mais fortes, queridos, não é a pressão, como você falou, a pressão externa. A pior pressão que existe é a interna. Essa pressão interna é que desestabiliza todas as coisas. E, principalmente, qual é a pressão interna mais forte? É a da morte. Qual morte?
Morte física não, a morte do seu eu, da sua identidade. Aquilo que eu sou, aquilo que você é. Então, quando nós vivemos sempre numa constante situação de que a morte da sua identidade, do seu valor pessoal, ou seja, daquilo que você é para Deus, para as pessoas, isso leva-nos a ter atitudes extremamente, ou seja, de querer suprir isso com coisas. Ter as pessoas próximas, assumir mais responsabilidade, porque eu vou me tornar mais importante. O que você está dizendo, então, seria o seguinte, que se tornar um cristão, se a pessoa não souber gerenciar, pode ser uma coisa estressante, porque ele vai ter que abrir mão do seu eu, e esse processo de abrir mão do seu eu para dizer sim para Deus, se ele não tiver maturidade para lidar com isso, pode virar um estresse na vida dele? Qual é a maior dificuldade das pessoas hoje? Descansa em Deus, confia nele. Deixa o que ele vai fazer. Muitas pessoas não conseguem, porque desde pequenos foram ensinados ou viveram situações onde tinha que disputar a atenção de pai e de mãe, tinha problema de ciúmes com o irmão, com a irmã, porque o irmão recebia mais carinho, mais afeto do pai ou da mãe, etc. Então, é questão de sobrevivência. Sobrevivência de quem? Do meu eu, de quem eu sou. Agora, pastor, muitas pessoas passam por um período de estresse muito grande. Por exemplo, determinado emprego, que situações ali fizeram com que a pessoa se estressasse muito, ou uma situação em casa, com a família, e aí esse estresse ou essa situação passou. Existe algum sintoma que continua com a pessoa? Talvez ela desencadeie algo que vai continuar com ela e que talvez ela pense assim, eu não estou estressada porque aquela situação determinada passou na minha vida. Mas o estresse, quando ele vem, ele deixa rastros onde ele passa? Deixa sim. E aí você vê como que as coisas são linkadas, Luciano. Porque assim, quando o meu trabalho ele ocupa um lugar muito maior do que Deus na minha vida, começou o processo de estresse. Não estou dizendo que nas empresas não existem pressões. Existem pressões sim. Pressões para desempenho, você tem que dar conta das coisas, você tem que responder aos apelos, às necessidades da empresa. E você é cobrado e você sabe que se você sair e perder essa vaga, tem milhares querendo a vaga que você ocupa. Não é? Até porque nós vivemos nesse capitalismo extremamente violento, não é? Selvagem, então onde o seu lugar ele é desejado por muitas pessoas. Então, só que quando você sabe o seu potencial, sabe quem você é, sabe o seu valor em Cristo Jesus, as coisas são diferentes. Não quer dizer que agora eu vou cruzar os braços, eu sou filho de Deus, Deus vai suprir todas as coisas. Não é isso que eu estou falando. Não, existe a minha parte, sempre vai existir a nossa parte. Tem a parte de Deus, mas existe a nossa parte. A nossa contrapartida de reação. Reação. Eu tenho que fazer, eu tenho que me especializar, tenho que buscar ter uma visão mais macro e não tão micro e ficar tão detido naquela situação. Mas, ou seja, eu preciso entender que quem é o meu provedor, ou seja, a minha fonte é Deus. Se Deus abriu aquela porta, aquela vaga para eu estar trabalhando naquela empresa, ou seja, eu tenho que aproveitar e fazer ali, ser o melhor profissional que eu puder ser, mas entendendo que eu sou limitado. Eu tenho limites, né? Até onde eu posso ir, onde eu posso fazer. O tema é extremamente interessante, a gente lançou esse tema hoje, a gente sabe que as perguntas vão chegar aos montes aqui para o nosso programa, então eu quero reforçar aqui o e-mail clinicadaalma@redesuper.com.br para você enviar suas perguntas sobre estresse, você que acha que está estressado, fica à vontade, você pode mandar para esse e-mail. Inclusive os telefones, o Jean já disse, enquanto a gente vai falando também, está passando aqui. Quero lembrar mais uma vez que o Clínica da Alma, o quadro Clínica da Alma aqui no nosso programa, ele acontece porque existe o Ministério Clínica da Alma. Então você também pode ser atendido no Ministério Clínica da Alma aqui. Pastor Rogério, Pastor Guerra respondem de uma maneira sucinta, bem rápida, para exatamente você ter ali uma informação básica daquilo que pode ser muito mais profundo. Então você, para ter uma análise profunda, saber a raiz de tudo isso, você pode entrar em contato com o Clínica da Alma, o endereço está passando aqui embaixo também. Você pesquise e pode ligar. A partir da 1h30 da tarde, o secretário já está lá atendendo os telefones que têm chegado aos montes. E você acha que eles ficam tristes por isso? Ninguém estressa por isso não. Todo mundo fica bem feliz. Teve a pergunta como vencer o estresse, que você vai responder daqui a pouquinho, Pastor Rogério. Tem muitas perguntas que chegaram aqui, são de temas variados. Daí a gente vai pedir para você responder e a gente vai fechar como vencer o estresse. Na segunda-feira a gente volta com esse tema. Pode ser? Sim. Então, e você inclusive que tem alguns outros temas, não é só estresse que a gente está falando, não. Pode mandar qualquer que seja o tema, que aí a gente vai ter muita coisa para falar aí, longos anos de tudo um pouco aqui, o Clínica dá uma parceria.
Bom, meu nome é Regina, sou de BH. Bom dia para todos. Perdi meu irmão no dia 7 do 9 de 1913, com 55 anos, em um acidente de carro, que ele mesmo estava dirigindo e o carro veio cair numa ponte da cidade de Matozinhos. Ele bebia muito e tinha uma vida perturbada, trabalhador, mas não tinha juízo. Alguns anos atrás ele aceitou Jesus como seu salvador e passou pelas águas, ou seja, estava afastado de Cristo. Quero saber se há salvação no caso do meu irmão. Obrigada. Ou seja, o trauma dela é saber se o irmão foi salvo ou se o irmão não foi salvo. Então, ela está muito assim, aperreada. E isso é uma situação que muitas pessoas entram em desespero. Porque depois que conhecem a Jesus, lembram de alguns familiares que possivelmente morreram e que não aceitaram Jesus. E como lidar com isso, pastor Guerra? É uma situação, Jesus fala assim, aqueles, né, que vieram a mim, eu não os lançarei fora. Eu creio que aquele que é salvo, ele não perde a salvação. Pelo menos, né, é aquilo que a gente crê. Agora, a questão dela de questionar isso ou não, eu acho que ela deve descansar em Deus. Ela deve descansar o coração dela. Né, que não há como, né, falar para ela se foi ou não. Entendeu? Se ele aceitou Jesus, se realmente a semente foi gerada no coração dele, ele teve um momento de pedir perdão e de se arrepender. Eu lembro de uma pessoa uma vez que no CTI ela teve um momento de lucidez e naquele momento ela consertou com Deus e dali a pouco ela faleceu. Então ela teve um momento de consertar, pedir perdão, liberar. Foi poucos minutos, mas ela teve aquele momento. Deus ainda deu essa oportunidade a essa pessoa. Então eu vejo assim, essa pessoa pode ter tido esse momento. Sim. E se ela viver com essa preocupação, isso pode ser uma coisa estressante na vida dela, né? Que ela não vai viver sob pressão o tempo todo. Sim. E é o que você respondeu, professor Guerra, é perfeito, porque o Deus é misericordioso, a gente não sabe a forma como que ele atua. Então ele é muito perfeito. Existem diversas formas de você conhecer a Cristo. A gente sabe um testemunho aqui de pessoas que moram em lugares como no próprio Oriente, países do Oriente, que não têm acesso a nenhum pastor, a nenhum cristão, que sonham com a pessoa de Jesus e o aceitam em sonho. Ou seja, não se desespere, esse Deus é misericordioso. Isso é que nos deixa muito felizes. Bom, a Pérola coloca assim: olá, assisto a Rede Super já há algum tempo e adoro toda a programação. Tive algum tempo atrás um sonho com meu pai em que a cédula de identidade estava nas mãos de 2 espíritos e eu estava no meio deles tentando pegá-los. Ele não é cristão, mas estou lutando para que isso aconteça. Gostaria de ter uma opinião sobre isso. A gente vai falar sobre sonhos, a gente sabe que esse tema vai vir para cá, mas ela teve um sonho que deixou aí ela completamente perturbada, um sonho que ela quer saber, será que isso pode acontecer? Tem fato? É real o que foi no sonho? Na questão aí dela, pode ser alguma coisa que estava gravada no inconsciente dela, uma preocupação, tá? Pode ser até um estresse que veio a trazer na noite, né? Trazer na mente dela para ela liberar isso. Pode ser alguma maldição, um espírito que veio caminhando na família, e o Senhor está levando agora para ela quebrar esse espírito na vida dela, tá? Não tem nada a ver com morto, né? Os mortos não louvam a Deus, né? É bíblico. Tem a ver com o quê? Com o que ficou gravado no inconsciente dela, que veio no sonho, para que ela possa quebrar essa maldição. É só ela orar e quebrar essa maldição, em nome de Jesus, que ela não vai ter mais esse tipo de sonho, tá? É só ela desfazer isso no mundo espiritual. Amém? Muito bom.